Bom, então, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma igreja que não teme a perseguição, lição 7. Mas antes, segundo a lição, o que motivou Ananias a mentir? O diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de todas mentiras e enganos. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas. O diabo será sempre mentiroso. Quase isso. Aí a gente deu a origem da mentira, que é Satanás. Satanás, de fato, é a origem de toda mentira, de todo engano. Mas, especificamente no caso de Ananias, foi a cobiça que o levou a mentir, esse desejo pelo lucro fácil. Depois, o que Satanás semeou no coração de Ananias? Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. Isso, perfeito. Aí, resumindo a resposta, a semente do engano. Foi o que ele semeou no coração de Ananias. Agora, a terceira, o que fica evidente em Atos 5, do 1 ao 11. Fica evidente que tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso, perfeito. Que tanto Ananias quanto Safira agiram de livre vontade. É isso. Agora, a quarta, o que é necessário pensar antes de qualquer prática da natureza pecaminosa? Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações, mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal. Está errado. Não, é isso mesmo. Só que aí é tipo assim, é um exemplo. Aí foi o exemplo prático do que a gente deve pensar. Que no caso eles não pensaram justamente na consequência daquele ato. E é nisso que nós devemos sempre pensar antes de cometer qualquer ato da natureza pecaminosa, nas ações, nas consequências daquela ação. Certo? Faz sentido? Agora a última. O que, de acordo com a lição e o contexto de Atos 5, do 1 ao 11, Atos 5, 12 mostra. Mostra que uma igreja que não passa pano para o pecado é uma igreja forte. Perfeito. Mostra que uma igreja forte é aquela que não justifica nem arranja desculpas para o pecado. Perfeito. Bom, agora sim. Uma igreja que não teme a perseguição. Lição 7. No nosso ponto de partida de hoje, nós temos: por que a igreja é perseguida? Por que vocês acham que a igreja é perseguida? Se o foco da igreja é espalhar a mensagem do evangelho, que é uma mensagem de amor, de reconciliação, de salvação, por que a igreja é tão perseguida? Vamos discorrer mais sobre isso durante a aula e no final da aula. Agora, no textuário e na verdade prática, nós temos textuário, texto de Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a verdade prática? Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeira, a igreja será perseguida. E segunda, Deus a protegerá. Amém? Agora, na leitura bíblica em classe, nós temos os textos de Atos 5, do 25 ao 32 e Atos 12, do 1 ao 5. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras.
nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Perfeito. Vamos falar bastante sobre esses textos na aula de hoje. Empolgados? Aposto que estão. Na introdução, acompanhei comigo na sua revista. Nós temos, desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos, ao longo da história da igreja, o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição, veremos como Deus faz isso capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Amém? No tópico 1, nós temos a igreja perseguida, os perseguidores, as esferas da perseguição e a igreja enfrentará a oposição. Bom, quanto aos perseguidores, o texto de Atos 5 nos menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os sacerdotes, eles eram responsáveis pelos rituais dentro do templo. Então, eles estão no topo da pirâmide. Na pirâmide, assim, dos perigos, do perigo para os cristãos. Eles tinham autoridade religiosa e muitos deles eram ligados aos saduceus, que são o segundo grupo, e o sumo sacerdote era o maior. Então, os sacerdotes já estavam no topo e o sumo sacerdote estava ainda em cima dos sacerdotes. Depois, os saduceus, eles eram um grupo político e religioso. Então, eles misturavam um pouco das duas coisas. Eles eram os mais ricos, os mais influentes, e eles faziam parte do Sinédrio. Eles não criam na ressurreição, e por isso eles faziam uma forte oposição aos ensinamentos dos apóstolos, justamente porque eles não criam na ressurreição de Cristo. E o capitão do templo, que é o último na nossa pirâmide de perigo para os cristãos, ele era como se fosse a polícia do templo. Era ele que colocava meio que ordem na casa quando alguma coisa saía dos trilhos. Ele tinha autoridade não só para prender, mas também manter a ordem naquele lugar. Ele obedecia às ordens dos sacerdotes. Então, aí a gente tem a pirâmide de importância dentro do templo naquele contexto. Então, esses três grupos, eles formavam um sistema de poder naquela época. Os sacerdotes lideravam a religião, os saduceus controlavam a política e o capitão ele executava as ordens. Basicamente era isso. E quando eles viram o povo ouvindo os apóstolos sobre os ensinamentos de Cristo, eles se sentiram ameaçados. Por quê? Os sacerdotes eles tinham medo de perder a sua autoridade religiosa, os saduceus a sua autoridade política, e o capitão do templo, tadinho, ele só estava lá para obedecer. Então, independente do que ele queria, ele estava lá para obedecer. Agora, nas esferas da perseguição, a gente já viu sobre a religiosa, que eles tinham medo de perder a autoridade que eles tinham, mas também tinha a esfera política da perseguição. E era puramente por interesse e por manipulação que eles pretendiam caçar os cristãos. Alguns governantes romanos, eles até perseguiram os cristãos só para agradar os judeus, porque aí era meio que uma troca entre o governo de Roma e os judeus. Esse contexto histórico é bem interessante. O rei Herodes, ele mandou prender e matar Tiago, só porque isso iria agradar os sacerdotes. Os sacerdotes, os saduceus. E foi por isso que ele pediu também para já mandar prender e posteriormente matar a Pedro, porque ele viu o benefício que isso trazia. E esses eventos só deixavam mais claro que a igreja sempre vai enfrentar oposição, sempre vai enfrentar opositores. E isso acontece porque essa é a essência do cristianismo.
é acolher a todos, mas o próprio cristianismo estabelece regras e princípios para quem deseja segui-lo. Então é claro que o cristianismo vai aceitar todas as pessoas, mas elas não devem ficar do jeito que elas vieram para continuar seguindo o cristianismo. Faz sentido? E muitas vezes isso é visto como antiquado ou preconceituoso ou só indesejado mesmo. As pessoas simplesmente não querem ouvir a palavra mesmo. É isso. E aí fica um alerta para nós, né? A perseguição ela pode mudar de cara e de formato de acordo com o contexto histórico, de acordo com o tempo, com o lugar, mas o objetivo é sempre o mesmo, que é calar a voz da igreja. Agora, no tópico 2, nós temos a igreja protegida. Um anjo de Deus, a intercessão da igreja e o valor da oração. E quando a gente olha para os inimigos da igreja, né, os sacerdotes, os saduceus, o capitão do templo, o governo de Roma, é fácil a gente pensar que os cristãos estavam em desvantagem nessa época, quando a gente olha para todos esses inimigos. Mas uma coisa que a gente muitas vezes esquece e que Lucas destaca é que Deus promoveu tanto o livramento quanto a proteção da igreja, mesmo em meio à perseguição que ela sofria. Isso significa que a igreja contava com a proteção e a presença de anjos em seu meio, que são seres de natureza totalmente sobrenatural. Inclusive, a presença de anjos não era nada incomum na igreja de Jerusalém, no livro de Atos. Eles estavam presentes na libertação de Pedro da prisão, na missão evangelística de Filipe e em outra missão que foi na casa de um centurião romano e também com Paulo quando ele estava em alto mar, né? Quando ele estava indo em uma missão. E em Hebreus 1,14 diz que os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, se nós vamos herdar a salvação, nós temos anjos, não ao nosso dispor, né? Mas enquanto nós fizermos a obra, anjos estarão ao nosso dispor para nos ajudar. E falando aqui especificamente da libertação de Pedro, Lucas também destaca que a igreja fazia a contínua oração por ele. Ou seja, a oração da igreja, a atividade de oração da igreja foi uma das peças mais importantes na libertação de Pedro. E antes de Pedro, Tiago, o irmão de João, já tinha sido preso e executado. Então isso só fez a igreja orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Porque eles já sabiam que se Tiago foi o primeiro, Pedro já estava encaminhado para ser o segundo. E isso só incentivou eles ainda mais a orar. E falando sobre Tiago, né? Deus não deixou de ser soberano, nem de ser o Senhor da igreja naquele momento. E a Bíblia não nos dá uma explicação do porquê Tiago não foi liberto. Mas nós sabemos que isso só levou a igreja ainda mais a orar por Pedro. Essa passagem também nos mostra o valor da oração. Só no livro de Atos a gente vê que a oração elas fez com que houvessem terremotos, com que lugares tremessem, pessoas tiveram visões, anjos apareceram. Então a gente vê como a oração era uma peça crucial dentro daquela igreja. E o que nós aprendemos com isso? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Faz sentido? Amém. No tópico 3, nós temos a igreja destemida. Primeiro, testemunho com poder e convictos de sua fé. Atos 5:25 fala que assim que os apóstolos foram presos, eles começaram a testemunhar da sua fé, de forma que nenhum deles foram intimidados. Então, tipo assim, eles receberam a notícia que eles iam ser presos, eles foram presos, e a primeira coisa que eles fizeram foi pregar para os presos. Não ficaram desesperados, não pensaram como é que eles iam sair de lá, o que ia acontecer, mas começaram a pregar. Que mostra que, tipo assim, eles não tinham medo nenhum daquelas autoridades mundanas que estavam encarcerando eles. Por quê? Porque eles estavam capacitados pelo poder do alto, pelo poder que vem do alto, pela coragem que vem do alto. E não à toa, alguns antigos escritores, né, nomeavam o livro de Atos como Atos do Espírito Santo. A gente vê o Espírito Santo agindo ao longo de todo o livro de Atos, mesmo que o nome dele não seja citado nominalmente, né? Não dê nome ao Espírito Santo, mas a gente vê ele agindo ao longo de todo o livro. O pastor Carlos, né, falava muito isso, Atos do Espírito Santo. E o Espírito, ele é a fonte de poder da igreja. Sem ele, a igreja tanto perde seu testemunho, quanto se torna inoperante. Um exemplo disso, não que a nossa igreja seja inoperante, né, mas tipo assim, aquela moça que passou aqui hoje.
Claro que a gente tenta acolher, a gente tenta falar alguma coisa que traga conforto ao coração dela, mas só quem convence é puramente o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer com que ela saiba o quanto ela é amada por Deus, o quanto ela é perdoada e o quanto a situação dela não é um fim para a vida dela, não é um ponto final na vida dela. E Lucas também registra a ousadia do testemunho de Pedro defendendo os valores cristãos. Ele também mostra que a igreja ela não negociava sua fé, mesmo que custasse muito caro. Pedro em nenhum momento ficou em dúvida, ficou pensando se ele deveria continuar pregando ou não. Ele simplesmente continuou pregando. Sendo preso, continuou pregando. Se ele morresse, aí ele não ia mais pregar, mas ele estaria com Jesus depois de ter pregado muito a palavra de Deus. E por não negociar a sua fé, muitas vezes a igreja desobedecia ao Estado na questão assim civil, né, das leis. E é claro que isso não era rebeldia e nem anarquia, né? Tipo assim, vamos dar fora do limite de velocidade porque eu não sigo o mundo. Não é assim também. Né? Só obedeço a Deus. Não é assim que funciona. Mas um exemplo disso era justamente quando os apóstolos foi ordenado que eles não pregassem mais a palavra, eles desobedeceram ao Estado. Porque isso ia diretamente contra tudo que eles acreditavam, contra o evangelho. A própria natureza do evangelho já é o quê? Se espalhar, atingir as pessoas. Aí mandar que eles não pregassem o evangelho, aí era pedir para ser desobedecido também, né? Por isso nós não devemos negociar os nossos valores. Em nenhum momento pôr os nossos valores à prova nesse sentido. Amém? Faz sentido? Alguma dúvida até aqui? Estou falando muito rápido? Talvez um pouquinho. Na conclusão, nós lemos: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra e não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem nos pode guardar e capacitar no meio do sofrimento. Amém? Agora, voltando ao nosso ponto de partida. Por que a igreja é perseguida? Depois de tudo que nós falamos hoje, por que a igreja ela é perseguida? Apesar da mensagem de reconciliação, de salvação, de amor. Porque a igreja, muitas das vezes, sempre, na verdade, ela vai contra os princípios e os valores do mundo. E muitas das vezes as pessoas enxergam a igreja como o cristianismo em geral, como preconceituoso, e enfim. Porque, assim como foi dito, o cristianismo ele acolhe todo mundo, mas a gente tem que mudar para continuar seguindo ele. Perfeito. É uma mensagem que confronta o pecado, né? E vai irritar o mundo. Porque continuar pecando é muito mais legal do que se renunciar. Bom, agora vamos dar uma olhada nas perguntas. Vamos dar uma perguntada nas vistas da próxima aula. Primeira, quais eram os 3 grupos que faziam oposição à igreja? A gente falou no começo da aula. Segundo, em quais esferas a igreja sofria perseguição? O que não é incomum no livro de Atos. Quarta, cite 3 eventos como resultado de oração conforme demonstrados na lição. E a última, o que Atos 5:29 mostra em relação à primeira igreja. Alguém tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Alguma pergunta que não tem entendido? Alguma pergunta que achou mal formulada? A do incomum eu achei um pouco mal formulada, mas fazer o quê, né? Auxílio do ofício. Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma observação, algum destaque na lição de hoje, como um todo? Um ponto que me chamou a atenção, que me fez até ficar imaginando, assim, foi quando você trouxe o destaque, né, de que os anjos do Senhor trabalham, a Bíblia fala, né, os anjos acampam ao redor daqueles que o temem, os anjos... Então, por mais que a gente não enxergue, saber que tem um exército de anjos trabalhando
ao nosso favor, obviamente, quando a gente está fazendo a vontade do Senhor, né? É algo muito lindo de se pensar, porque você imagina assim, quando você vê um rei e uma rainha, né? Tem os soldados em volta, assim, tipo, naturalmente falando, né? Quando a gente vê a monarquia e tudo mais, assim. E no reino dos céus é a mesma coisa, né? O nosso pai é o rei e nós não somos um reino sem soldados. Então tem anjos e anjos e anjos e anjos trabalhando a favor daqueles que temem a Deus. E é muito lindo isso, né? Muito lindo de quando a gente começa a imaginar esse ponto da realeza mesmo que a gente faz parte, que é do reino do Senhor, né? Amém. E esse ponto também é muito interessante, né? Que você trouxe a imagem, tipo, de um reino mesmo. Tipo assim, os filhos do rei e da rainha. Por mais criancinha que sejam, eles vão estar lá brincando no jardim real, né? Cheio de guarda em volta. Eles mesmos, as crianças, nem ideia do que tá acontecendo. Se tá tendo guerra no reino, se em volta tá caindo o mundo. Eles só estão brincando e cheio de soldado em volta. E muitas vezes a gente tá assim também, né? A gente tá andando no mundo assim, nem pensando assim no mundo espiritual, e anjos cercando a nossa volta. Onde a gente vai, onde a gente volta, onde a gente entra, onde a gente tá, onde a gente sai. Anjos ao nosso redor a todo momento. Porque nós, como a palavra diz, somos herdeiros da salvação. Amém? Alguém tem mais alguma dúvida, observação, destaque? Bom, então, na reflexão de hoje nós temos: há algo em mim que ainda quer agradar mais as pessoas do que a Deus? Não querendo me expor, mas essa foi a minha reação quando eu pensei nisso também. Sim. Há. E como? Uhum. Quem acha que é fácil é porque nunca passou por isso de verdade. Ou alguma coisa que te pega mesmo. Ou tem gente que realmente você não liga mesmo, só que são pessoas raras, É, né? São, Você falou não é do. uma regra, exceção. Você falou do medo de ser ridículo, eu lembrei. Eu esqueci o nome da moça, mas eu sei que ela é uma influenciadora, eu vi o vídeo dela falando sobre isso. Que ela tava dirigindo, indo pra algum lugar. Aí ela parou no trânsito, olhou pra uma loja assim, que tipo assim, tava meio que vazia, não tinha praticamente ninguém na loja, nem recepcionista, não tinha ninguém na loja. E aí Deus falou pra ela: entra na loja e planta a bananeira. Faz uma parada de mão, na frente da loja. Tipo, no meio da loja, assim. E Deus falou pra ela. E ela: quê? Senhor, como assim plantar bananeira na frente da loja? Aí Deus falou: faz isso. E ela foi lá, fez. E depois, do que ela ficou sabendo? Que tinha uma pessoa, a gerente da loja, se não me engano, tava olhando pelas câmeras. E qual que foi a oração dela minutos antes? Senhor, se o senhor é real, faz alguém entrar e plantar bananeira aqui agora, dentro da loja. A gente muitas vezes não entende o que Deus está tentando fazer através da gente. Agora imagina se ela não tivesse ido. O que aquela pessoa estaria passando a ponto de pedir alguma coisa e Deus realizar uma coisa tão que para nós parece tão absurda. Às vezes a pessoa não pode tirar isso. E a gente fica com essa de ai, que vergonha. Eu honestamente não sei se eu faria. É por isso que Deus não me pede essas coisas ainda. Enfim, eu não sei nem quanto primeiro, mas Deus vai lá, dá uma estrelinha aí. Deus nos usa de formas que a gente não entende. Amém? Amém. Vamos orar pelo fim dessa aula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui, Senhor Jesus. Mais uma vez, aprendendo que nós, se nós somos cristãos, se nós estamos fazendo a sua vontade, nós sofreremos perseguição, Pai. O Senhor não deixa isso como uma possibilidade, como uma potencial perseguição, mas o Senhor nos diz que nós sofreremos aflições nesse mundo, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos livre, Pai, do medo de sermos rejeitados pelas pessoas, pela vergonha de testemunhar, ou nós queremos renunciar a compromissos que enfraquecem a nossa fidelidade a Ti, Senhor Jesus. Nós te pedimos que o Senhor nos dê coragem e ousadia, do mesmo jeito que os apóstolos tiveram, que a igreja teve, Senhor Jesus, nos eventos de Atos, para que nós possamos pregar a sua palavra, para que nós possamos testemunhar o que o Senhor fez nas nossas vidas, para que nós possamos falar do seu nome, Senhor Jesus, com ousadia,
sem ter medo de perseguição, sem ter medo do que terceiros podem fazer, sem ter medo do poder do mundo, Pai. Crendo que o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos justifica, o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor que coloca anjos ao nosso redor, Pai. Que nós possamos viver a sua ousadia no nosso dia a dia. E assim nós pedimos e agradecemos, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vão todos em paz, gente. Boa semana e até a próxima aula.